Olá, Deus abençoe você, sua família, sua vida. Que Deus venha abençoar poderosamente. E agradeço já a Deus por mais uma oportunidade que Ele está nos dando de estarmos aqui para mais um momento de reflexão, o qual Deus tem nos dado força aí para caminhar nesse projeto. Diversos temas, curiosidades, para que a gente venha entender o que a palavra de Deus quer nos ensinar sobre isso. Já quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal. Você que tem assistido, você tem que ter gostado, se inscreva. Venha nos dar uma força para que esse canal venha subir, venha se elevar, que essa palavra de cada momento de reflexão venha alcançar pessoas que têm dúvidas, que precisam de uma ajuda, de uma direção. Então você pode ser um veículo de alcance para que venha compartilhar essa palavra. Está aberto aqui os comentários, sugestões, reclamações, ideias, sugestões de temas para que a gente venha trazer no momento de reflexão. Então você que tem gostado, curta aí, compartilhe conosco, se inscreva aí e que o nome de Deus seja o mais elevado sobre tudo isso aqui. Nós estamos aqui apenas como uma ferramenta, como uma voz. Quem faz é Deus e o que está falando é a palavra dele. E hoje nós trazemos um tema, nós vamos fazer uma sequência de 3 vídeos dentro do mesmo assunto. Nós vamos falar hoje e ver o que a palavra, ver o que a palavra tem para nos falar sobre a grande tribulação na ótica pré-tribulacionista. Então, a ótica pré-tribulacionista ela é uma ótica a qual tem a visão de que Jesus vai voltar, arrebatar sua igreja antes da tribulação. Então, pré é antes. Então, o pré-tribulacionismo, ele puxa nessa parte, para que Jesus venha antes da grande tribulação. Para ser um pouquinho mais didático, vamos colocar assim, para definir um pouquinho sobre o pré-tribulacionismo, que é o que nós vamos trazer e ver o que a palavra tem para nos falar sobre isso. O pré-tribulacionismo, ou pré-tribulacionista, ele acredita que a igreja ela será arrebatada antes do período da grande tribulação, ou seja, os 7 anos finais, antes da volta visível de Cristo. Ele tem como uma ideia central o seguinte: Deus não permitiria que a igreja, ou seja, o seu povo escolhe o seu povo em si, passasse pela ira que será derramada sobre o mundo. Então, ou seja, para o pré-tribulacionista ou pré-tribulacionismo, o arrebatamento é um evento secreto e eminente, distinto da manifestação gloriosa de Cristo no fim. Então essa é, assim, em poucas palavras, a definição do pré-tribulacionismo, o qual nós vamos trazer sobre isso hoje, falar sobre o pré-tribulacionismo. E aí, né, nós vamos fazer um vídeo, um momento de reflexão sobre o pós-tribulacionismo, e em terceiro nós vamos fazer com paralelo de ambos, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar ali sobre esse tema, pegar o texto base, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 17. Garganta está um pouquinho ruim, peço que vocês me perdoem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, que nos diz assim:
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, Tessalonicenses, capítulo 4, de 16 e 17, trazendo para nós sobre esse tema. Então vamos lá, vamos sobre essa ótica. O mundo, ele caminha para um tempo de juízo sem precedente. Isso é inevitável. Como é chamado, a grande tribulação. Mas segundo a visão, a ótica pré-tribulacionista, a Igreja de Cristo não passará por esse período, pois será arrebatada antes. Essa doutrina, esse ensino, traz não medo, mas esperança e consolo. Então vamos dar uma olhada ali no 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, ou seja, aqui o apóstolo Paulo ele está ensinando, está passando à igreja, que a igreja será livrada da ira, não preservada dentro dela. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Vamos dar uma olhada ali no livro de Apocalipse. Apocalipse, o livro da revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Que diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou seja, ali, Cristo promete guardar da hora da provação, não apenas durante, mas de fora dela. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, está trazendo a ótica do arrebatamento, ele será súbito, antes da manifestação da ira de Deus na terra. Então, através disso, nós podemos desenvolver dentro desses textos sobre esse tema. Então, primeira coisa seria, o que é a grande tribulação? Primeira coisa, o que é a grande tribulação? A grande tribulação é o período de 7 anos que está lá em Daniel. Vamos dar uma olhada lá. Daniel capítulo 9, versículo 27. Que nos diz assim, Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, o que acontece? Esses 7 anos,
período de 7 anos dividido em duas partes. 3 anos e meio de aparente paz e 3 anos e meio de caos extremo. Aliás, deixa eu corrigir aqui. 3 anos e meio de aparente paz e 3 anos e meio, totalizando 7, né? Cálculo matemático. 3 anos e meio de caos extremo sob o domínio do anticristo. Ou seja, será o juízo de Deus sobre as nações e Israel. Segunda pergunta: o lugar da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Antes do juízo, o noivo vem buscar a noiva. Assim como Noé foi salvo do dilúvio e Ló foi retirado de Sodoma, a igreja será arrebatada antes do juízo cair. Aí nós viemos a um terceiro ponto: o propósito do arrebatamento. Propósito: livrar a igreja da ira vindoura, dar início às bodas do Cordeiro no céu, que está lá em Apocalipse, capítulo 19, do 7 ao 9. Diz assim: ó, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, a igreja. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, esse é o propósito do arrebatamento, ou seja, preparar o cenário para o juízo sobre o mundo e a restauração de Israel. Então, através disso, nós podemos fazer uma aplicação prática sobre esse tema, o qual ele é muito interessante, muito curioso e muito complexo também. Aplicação prática. Vamos lá. Na prática, vigilância. O arrebatamento será repentino. Lembrando que tudo que está sendo dito nesse momento de reflexão é na ótica pré-tribulacionista. Não estamos falando nada de pós, nem meso, não. Dentro da ótica pré-tribulacionista. O arrebatamento será repentino. Então, ou seja, precisamos estar preparados. Segundo tópico, esperança. Não vivemos com medo da tribulação, mas com expectativa da volta de Cristo. Aqui entra num assunto bem interessante, porque às vezes vem um certo temor sobre esse dia, e vai vir, esse dia vai chegar. E na realidade, muitas pessoas elas têm medo desse dia. E o medo ele se torna mais evidente do que a expectativa da volta de Jesus. E nós devemos entender que por mais que seja difícil, nós devemos estar mais com a expectativa da volta de Cristo do que o medo. Porque se eu não consigo trabalhar esses dois fatores, medo e expectativa da volta de Jesus, quer dizer que ainda precisa resolver alguma coisa aqui dentro da gente. Tem alguma coisa que a gente tenha consciência que não está do jeito que era para estar, e aí gera esse medo. Mas a expectativa da volta de Cristo, ela tem que ser sobressalente o medo da tribulação. Terceiro tópico, santo viver. O arrebatamento é um chamado à santidade, que tem uma menção lá no livro de 1 João 3,3. Primeira epístola de João 3,3, que diz assim:
E qualquer que nele tem esta esperança, purificasse a si mesmo, como também ele é puro. Quarto tópico, evangelismo. Se cremos que o arrebatamento ele é iminente, então devemos anunciar com urgência a salvação. Interessante a aplicação prática. Vigilância, esperança, santo viver e evangelismo. Então, através disso, nós podemos chegar a qual conclusão dentro desse tema, que é um tema incrível? A grande tribulação, ela será o maior juízo sobre a terra. Alguns dizem assim, puxa, nós já estamos na grande tribulação. Nós estamos passando por tribulações. Tem diferença entre tribulações e a grande tribulação que é mencionada na palavra. Nós passamos por tribulações, muitas ainda há de vir, mas tem a grande tribulação. Então ela será o maior juízo sobre a terra. Mas a igreja, que ela é composta por pessoas em Cristo Jesus, reunidas, estão sobre essa terra, elas vão ser reunidas, elas têm essa promessa de ser arrebatado antes desse juízo sobre a terra. Então, a grande tribulação será o maior juízo sobre a terra, mas a igreja tem promessa de ser arrebatada antes dela. Essa é a ótica principal da grande tribulação, na ótica pré-tribulacionista. Para o mundo, medo. Para o mundo, medo. Para os escolhidos, para aqueles que foram chamados, aqueles que se renderam a Jesus Cristo, o aceitaram, deixaram de governar sua vida, esperança. Então, para o mundo, medo. Para a igreja, pessoas, esperança. E com isso nós podemos refletir muito sobre esse tema, porque antes que a ira caia, a noiva será levada pelo Cristo. A noiva é a igreja, é as pessoas em Cristo Jesus. Então, antes que a ira caia, a noiva, a igreja, será levada pelo noivo. E através disso nós podemos lançar um convite, e essa palavra está nos convidando a estar pronto hoje, porque a palavra diz que não sabemos a hora, pode ser a qualquer momento. Pois Cristo pode vir a qualquer momento. Vai vir, a palavra de Deus diz que ele virá como se fosse um ladrão. Por que faz a referência de um ladrão? Porque o ladrão não avisa a casa que ele vai assaltar. E ele vai vir levar os seus, a sua igreja com ele. Então, essa palavra está nos convidando a estar pronto hoje. Porque Cristo pode vir a qualquer momento. Amém, pessoal? Então é uma palavra bem objetiva, bem simples, sobre a grande tribulação na ótica pré-tribulacionista. E quando fala nesse tema, é um tema que nos antena, porque vai acontecer. Vai acontecer. E hoje nós trazendo nessa ótica pré-tribulacionista, a qual, dentro desse cenário inteiro, a igreja, ou seja, os escolhidos, os chamados, aqueles que são de Jesus, não vão passar pela tribulação. Jesus vem e as leva antes. Então é isso, pessoal. Esse é o tema que nós trouxemos hoje. Como eu disse, nós vamos trazer também sobre na ótica pós-tribulacionista. E depois nós vamos trazer também mais um, fazendo um paralelismo de ambos ao mesmo tempo, para ficar muito melhor
o nosso entendimento e a nossa reflexão sobre isso, porque é algo que nós devemos nos atentar, é algo que devemos nos ligar, estar ligados nisso, porque se a palavra está dizendo que não, a hora e o momento ninguém sabe, então devemos estar atentos, porque pode ser a qualquer momento. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você que tem nos acompanhado até aqui. Mais uma vez, peço a você, se essa palavra falou com você, se você achou interessante, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, qualquer coisa, está ali nos comentários de cada vídeo e que a gente vai ver com muito carinho para que a gente venha fazer o máximo possível dentro desse canal para que a palavra venha e faça aquilo que ela faz, que é nos dar discernimento, entendimento e sabedoria. Tá bom? Deus abençoe você. Quero já convidar você para estar conosco no nosso próximo vídeo, que vai ser na ótica a grande tribulação, na ótica pós-tribulacionista. E, como eu sempre digo, seja um canal de bênçãos. Se essa palavra falou com você, se essa meditação falou com você, se essa reflexão falou com você, seja um canal de Deus. Compartilhe, mande para alguém que tenha dúvida, você que acha interessante. Faça algo levando essa palavra, que é esse o nosso objetivo, é levar essa palavra, não minha, mas é a palavra de Deus, que é genuína, perfeita e nos ensina dia após dia. Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.